Olá, sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista, e falar de um tema que eu acho que é bastante importante no que diz respeito às terapias, que é exatamente como que ela funciona, né? O que que é importante, quais são os elementos que fazem com que uma terapia funcione, diferentemente da conversa com um amigo, do desabafo, da conversa no táxi, né? Dessas conversas cotidianas que a gente tem com as pessoas, porque geralmente são esses os exemplos que a gente usa para tentar entender como é que funciona a terapia. E tem pelo menos 4 elementos que são bastante importantes no funcionamento de uma terapia, independentemente da proposta dessa terapia, né? Esses 4 elementos são, primeiro, a relação que é construída entre o paciente e o profissional, que ela é fundamental, ela faz parte de todo tipo de processo, né? É esse tipo de relação que estabelece uma confiança, um vínculo de respeito, de trabalho. Ela é o potencializador do que está por vir em termos de tratamento, né? Em segundo lugar, uma nova racionalidade que vai ser construída nesse processo. Racionalidade é uma forma de compreensão do processo que é diferente dessa forma que o paciente está trazendo no momento que está buscando ajuda. Porque o paciente, quando está vivendo, ele vai construindo, obviamente, cada pessoa, né, na posição de paciente, vai construindo sua forma de compreender o mundo, né, de compreender sua vida, seus problemas, suas dificuldades. E quando ela procura uma terapia, ela faz isso em função desse sofrimento que tem a ver com essa compreensão, que obviamente tem relação com os eventos que ela vive, mas também com a sua forma de compreender, de considerar esses eventos no mundo, né, na sua realidade. E aí o tratamento vai permitir com que ela possa criar uma nova compreensão, uma nova racionalidade sobre isso, que seja diferente e que permita com que ela caminhe de outra maneira nesse processo. E isso é algo gradativo, é algo paulatino, né? Ela precisa de tempo para ir construindo essa nova racionalidade, ela não se dá de uma hora para outra. Um terceiro elemento que é muito importante é a presença do profissional. E aí o profissional, com sua formação, com seu estudo, com sua análise ou sua terapia pessoal, com as suas vivências, com suas leituras, né? Tudo isso vai compondo o que é a característica desse profissional no tratamento, de como ele vai conduzir esse tratamento, porque os tratamentos implicam em algo espontâneo que vai sendo realizado entre paciente e profissional, né? Não é tão mecânico assim. Então, o profissional precisa de uma bagagem de experiências, de leituras, de compreensão de mundo e assim por diante. E aí a teoria que ele usa na sua prática tem muita importância. É em função de sua teoria que o profissional vai participar de sua formação, ele vai ter contato com outros profissionais para fazer estudo de caso, ele vai buscar uma supervisão, ele vai questionar sobre sua relação em cada tratamento, sobre suas questões, afinal de contas, são duas pessoas ali lidando com os problemas de uma pessoa, né? Isso também é importante. Então, a forma como o profissional está lidando com suas próprias questões de formação, de vida e assim por diante, também é outro elemento fundamental. E um quarto elemento, que esse é essencial para toda a terapia, obviamente, os 4 são, mas esse sem ele não tem terapia, que é o próprio paciente. O paciente é esse que vai, de certa forma, caminhar no processo, né? É ele que está buscando ajuda, ou ela, né? É ele que está conduzindo uma nova forma de lidar com sua vida, né? É dele que se espera um envolvimento, a fala, a participação, porque a maior parte do trabalho, quer queira ou não, né? Quer se pense de diferentes formas sobre a terapia, mas a maior parte do trabalho depende do próprio paciente. O que não significa que ele está sozinho no processo. Obviamente, o profissional está ali para auxiliá-lo, mas é a caminhada do paciente que vai fazer com que um processo se desenvolva. É aí que vai funcionando, juntando, né, esses 4 elementos, uma terapia. Na medida em que o paciente traz suas questões, o profissional acolhe, escuta, intervém, auxilia na compreensão dessas questões, de construir uma nova forma de racionalidade sobre isso, e isso vai sendo construído na medida dessa interação entre os dois participantes aí. Obviamente, existem alguns elementos outros que acompanham isso, por exemplo, no que diz respeito ao profissional não colocar sua vida, né, em questão ali, não ficar se envolvendo em termos pessoais com o paciente. É claro que ele se envolve na medida em que ele está prestando um serviço, ele está se envolvendo para trabalhar com esse paciente, mas o profissional se resguarda nas suas questões pessoais para exatamente
auxiliar o paciente nesse processo. Então, 4 elementos que eu acho que são bastante interessantes para entender melhor como funciona a terapia, para além dos desabafos cotidianos que a gente tem, que são muito importantes também. Se você tiver mais interesse no assunto, a gente está deixando disponível um link com um texto falando sobre ele, discutindo melhor sobre isso, que eu acho que pode contribuir bastante para a sua compreensão de como funciona a terapia, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, vamos discutir a respeito, tá certo? Então até mais. Tchau, tchau.